O que acontece com a gente quando a gente joga para debaixo do tapete as partes que mais nos assustam de nós mesmos? Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia. Aqui no meu canal a gente vai conversar sobre livros, filmes, psicologia e relacionar com vivências da vida real. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever, não perder nada e tá sempre aqui comigo. A diretora do filme Baby Girl, a Halina Reijn, diz que a pergunta que direcionou o filme para ela foi: é possível aceitar todas as partes de nós, inclusive aquelas mais sombrias? E hoje a minha proposta é refletir com vocês, a partir do filme Baby Girl, se realmente isso é possível e o que acontece se a gente for na direção oposta de tentar se esquivar de tudo aquilo que mais nos assusta em nós mesmos. Eu assisti Baby Girl nesse último final de semana e eu confesso que eu fiquei matutando se valeria a pena trazer a análise aqui para o canal. Eu vi que muita gente não gostou, que a nota do IMDb foi baixa, mas os personagens me fizeram refletir sobre quais seriam as consequências de suprimir desejos, afetos, pensamentos, percepções que fazem parte da gente e que são incontroláveis. Então, só de gerar em mim esse tipo de questionamento, eu já achei que valeria a pena refletir sobre isso com vocês, sem necessariamente tirar alguma conclusão. E detalhes sobre suprimir. Quando eu falo sobre suprimir, que seria a mesma coisa de reprimir, mas de uma forma consciente, que você tá consciente que você tá querendo não pensar naquilo, eu não tô falando necessariamente de atitudes, de ações diante daquilo que a gente sente. Eu tô falando sobre tentar não sentir, tentar não pensar em alguma coisa, fingir que aquele pensamento, aquele desejo, aquela percepção não está existindo. Então eu trago mais nesse sentido de suprimir. E o problema é que, vê se vocês me acompanham, se a gente não olhar para aquilo que está acontecendo no nosso mundo interno, a gente não vai ter nem escolha de como a gente quer lidar com aquilo. Ou se não, o que eu acho que é até pior, a gente vai escolher mesmo sem escolher, porque afinal de contas, como diz Sartre, não escolher já é uma escolha. É tipo quando a gente é criança e sente muito medo de ter um bicho papão debaixo da cama ou dentro do armário e a gente fica ali paralisado sem saber o que fazer. Mas se a gente decide olhar para debaixo da cama ou para dentro do armário, a gente pelo menos vai ter uma escolha de como lidar caso aquele monstro realmente esteja ali. Então a gente pode correr, a gente pode chorar, a gente pode ficar ali observando o monstro. Então, criando essa analogia para a gente entender que se a gente não olha para aquilo que está acontecendo internamente, a gente também não vai ter a possibilidade de ter autonomia sobre o que queremos fazer diante daquilo que é completamente incontrolável, como nossas emoções. Agora, voltando para o filme, falando sobre a protagonista Romy, ela é uma mulher que é independente, que tem uma influência muito grande, é dona da sua própria empresa de tecnologia. Porém, você já percebe no início do filme que ela está extremamente esvaziada de vida, indiferente a tudo, como se nada afetasse a ela. A não ser certos procedimentos estéticos e, a meu ver, terapêuticos, que davam algum tipo de sensação nela de dor. Então me parecia que ali eram momentos em que talvez ela sentisse alguma coisa. E quando nada mais te afeta na sua vida, mesmo sendo afetar no sentido negativo, pode ter certeza que na maioria das vezes algo não está indo bem na sua vida ou muitas coisas precisam ser reavaliadas. É nesse cenário que a Romy conhece o Samuel, que é o estagiário da empresa dela e que mexe com partes dela que estavam adormecidas ou que ela estava tentando a todo custo colocar para debaixo do tapete. A imagem que me vem é uma boia que está flutuando no mar e a gente tenta empurrar para debaixo da água, mas ela faz de tudo para subir para a superfície. Então acho que é nesse sentido que essas partes da Romy estavam ali, mas um pouco mais adormecidas, e o Samuel chega ali para abalar as estruturas. Embora a relação entre eles vá se desenvolvendo ali, principalmente no campo do desejo sexual, eu não acredito que o filme seja apenas sobre isso. Eu acredito que demonstre a maneira como a Romy aprendeu a atribuir os sentidos relacionados a
os próprios desejos, né, no seu corpo, mesmo que a gente não adentre muito no passado dela. Mas eu acho que principalmente pensando agora em como ela lida com esses desejos, com aquilo que traz satisfação para ela, com aquilo que ela pensa e com a imagem que ela tem dela mesma. O que a Romy vivencia, ou melhor, o que ela pensa, o que ela sente, não é algo que ela decide ou não sentir e pensar, ou que ela consegue controlar. E aí que vem os sentimentos de culpa, de vergonha, de autopunição por aquilo e da tentativa de ser uma pessoa completamente diferente com o marido, e ela consegue fazer isso muito bem durante 20 anos nesse casamento. Esconder partes de si para vivenciar uma personagem. Mas o custo disso não é deixar de viver alguns prazeres dentro do casamento, mas sim deixar de viver ela mesma, né? Eu acho que ela começa a vivenciar numa mentira, né? Primeiro escanteando algumas partes e depois tentando ser uma boa esposa, tentando ser a versão que ela imagina que o marido vá admirar nela, e ela termina vivendo essa versão quando na verdade existem muitas outras versões dela para além daquela que ela mostra. Eu acredito que a grande questão que a gente está discutindo aqui não é como corrigir certos comportamentos vistos como inadequados pela nossa sociedade e pela nossa cultura, mas sim sobre o que você faz com o que você sente quando você pensa, sente algo que você imagina que não é o que a sociedade espera de você ou que não é visto como normal. Na verdade, o que a gente tem ao nosso alcance nesses casos é buscar compreender, buscar olhar, buscar elaborar para então agir sobre aquilo que a gente pode fazer no campo da ação, das atitudes. Por exemplo, ela poderia muito bem em algum momento ter escolhido compartilhar com esse marido. Se existir abertura ou não, aí já é outros 500, mas ela poderia ter em algum momento falado para ele o que ela sentia e como era difícil para ela vivenciar aquilo. Mas a escolha dela ao longo da vida, talvez aparecendo como a única possibilidade daquele momento, foi guardar aquilo e tentar fazer de tudo para não sentir aquilo. E essa escolha de ignorar o que ela sentia pode até ser sustentável por um tempo, mas no filme vai mostrando pra gente que tem um preço altíssimo diante de tudo aquilo que ela valorizava e se importava e diante das pessoas que estavam no entorno dela, né, das pessoas que ela amava. E então ela terminava se vendo como uma pessoa repugnante, né, por sentir tudo aquilo que ela não conseguia controlar, e isso terminava distanciando ela das próprias emoções, né, das próprias vivências, que é o que dá qualidade à vida. E a vida dela foi se tornando uma vida muito seca, muito estéril, né, muito árida nesse sentido. E é isso que você vai notando quando assiste o filme. No final das contas, eu não acredito que seja sobre buscar amar todas as nossas partes, porque eu nem sei se isso é possível, mas eu acredito que seja um caminho possível buscar aceitá-las. Mas não aceitar no sentido indulgente, assim, né? De ser muito passional, de, nossa, você precisa ser gentil com você mesmo o tempo todo, aquela coisa de positividade meio tóxica. Mas eu acredito que seja aceitar no sentido de você ter curiosidade sobre o que está surgindo no seu mundo interno, de você ter curiosidade em uma postura ativa de buscar compreender o que está acontecendo, como você se sente, o que você está pensando, como é que você se relaciona com o mundo. E isso é aceitar, é quando você se coloca ali numa postura de abertura e de curiosidade sobre o que você sente. Porque só assim, compreendendo o que você sente e tendo mais consciência, que você vai poder escolher como você quer agir diante disso tudo, de uma forma que respeite também a você mesma e de uma forma que te aproxime de uma vida melhor para você, uma vida mais significativa, ao invés de te afastar. E muitas vezes poder entender como é que você vai fazer esse caminho de se compreender e de escolher como lidar com isso, às vezes é difícil, né, sozinhos. Por isso que a terapia existe como um recurso, que eu sou suspeita para falar, mas é um recurso que está ali com um espaço para você, com uma pessoa que está ali disponível, completamente disponível, para caminhar ao seu lado
entendendo o que está acontecendo e entendendo quais são as possibilidades de como você vai escolher lidar com aquele sentimento e com as partes de você. Se essa reflexão fez sentido para você, me conta aqui nos comentários se você já assistiu Baby Girl, se você conseguiu entender também se faz sentido o que eu te trouxe, ou se você conhece alguém que também tem varrido partes de si para debaixo do tapete e você já vem percebendo como isso afeta a vida dessa pessoa. Então, eu espero que a gente possa também dialogar aqui nos comentários, porque eu adoro. E se quiser continuar a conversa por aqui, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o meu vídeo com mais pessoas, porque isso ajuda no meu crescimento. E se te interessar também, eu realizo atendimento psicológico e eu vou deixar na descrição o meu contato, caso você queira saber mais informações. Obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.